Introdução aos livros da Bíblia. Tobias. Ensinamentos para os judeus dispersos. Introdução. Tobias é uma historieta popular inspirada em textos legislativos, proféticos e sapiensais, sobretudo em lições do sábio assírio Aicar, com o objetivo de transmitir ensinamentos aos judeus dispersos em meio a outros povos. O autor narra a história de duas famílias deportadas em Nínive e Ecbatana, ambas na região da Mesopotâmia. Tobit, pai de Tobias, fiel seguidor da Torá, acaba perdendo os bens e a visão. E Sara, filha de Raguel, possuída por um demônio que lhe arruinou 7 tentativas de casamento. A historieta ou novela deixa uma ideia de precisão histórica, devido a informações sobre lugares, pessoas e fatos entre 734 e 612 antes da Era Comum. No entanto, parece que o autor não conhece muitos reis da Síria nem a região mencionada. Por exemplo, o rei que deportou a tribo de Neftali para a Síria foi Teglat-Falazar III, 745 a 727 a.C., e não Salmanasar V, 726 a 722 a.C. A intolerância contra os costumes judaicos leva até a dominação sobre generais seleucidas. A presença de judeus na corte palaciana, que aparece nos livros de Daniel e Esté, se reflete também no de Tobias, pois este se mostra familiarizado com o sucesso da corte. Tobit é provedor do rei. Seus opositores fazem com que sua propriedade seja confiscada, e Aicar o restabelece em seu ponto original. Tobias foi provavelmente escrito em aramaico na cidade de Antioquia, uma das grandes do mundo helênico e capital do reino seleucida, no século II antes da Era Comum, em meio a grande processo migratório na região, o que resultou na presença de outras culturas na Judéia e na diáspora ou dispersão de judeus em outras regiões. Tal mobilidade trouxe novas ideias e concepções sobre a saúde, a enfermidade e o problema do mal. Para que os judeus da diáspora se mantenham fiéis a Yah e a Torá, o autor apresenta-lhes a história de famílias íntegras, praticantes de boas obras, como esmolas e hospitalidade, e confiantes no Criador misericordioso e justo. Tobias 1, 3, 3:15. Respeitosas das antigas tradições. 2, 1, 14, 9, 12, 14. Observantes da Torá de Moisés. 1, 6, 8, 4, 5, 6, 13, 7, 12. Das prescrições sobre o Templo de Jerusalém. 1, 6, 5, 14, 13, 3 a 18. Os dízimos, as ofertas e a festa das primícias. 1, 6 a 8. Os rituais de purificação, do matrimônio e do sepultamento. O relato contém orações de louvor e súplica, ensinamentos e cenas pitorescas, como o choro de Ana ao desperdício do filho, o cão que acompanha Tobias, serva que espia os noivos dormindo e a impaciente espera pela volta do filho. Transparece no livro um ambiente de Jerusalém, marcado por relações econômicas e comerciais centradas no pagamento das ofertas e tributos do templo e no depósito de talentos de prata no estrangeiro. Nessa perspectiva, Tobit é apresentado como um judeu que exerce suas obrigações com as ofertas e tributos do templo, fiel à Torá da pureza e à teologia da retribuição. É provável que a narrativa histórica tenha sido composta ao redor do ano 165 a.C., durante o reinado de Antíoco IV, Epífanes. O Salmo do capítulo 13 foi composto depois que os romanos destruíram o Templo de Jerusalém em 70 depois da Era Comum. O epílogo no capítulo 14 foi redigido entre o ano 70 e 115 depois da Era Comum.